Friedrich Nietzsche veio ao mundo em 15 de outubro de 1844, na pequena cidade de Röcken, na Saxônia, que na época fazia parte da Prússia. Ele nasceu em uma família profundamente ligada à fé luterana, sendo seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, um pastor. Sua mãe, Franziska Nietzsche, completava o lar. Era um ambiente onde a religião e os valores tradicionais eram pilares, moldando os primeiros anos de vida do futuro filósofo. No entanto, a tranquilidade dessa infância foi abruptamente interrompida por perdas dolorosas. Aos 5 anos, em 1849, Nietzsche enfrentou a morte de seu pai. A causa exata é incerta, mas especula-se que tenha sido um tumor cerebral ou tuberculose. Pouco tempo depois, a família sofreu mais um golpe com a morte de seu irmão recém-nascido. Essas tragédias precoces deixaram uma marca profunda no jovem Friedrich, expondo-o à fragilidade da vida e à dor da perda desde muito cedo. Olá, querido ouvinte. Bem-vindos ao canal Volição. Esta noite nos convida a ouvir mais uma história, de maneira calma e imersiva, para que você se sinta relaxado depois de um dia tão agitado mentalmente. Se inscreva neste canal e deixe seu like para receber conteúdos como este todas as noites. Gostaria de saber de qual cidade você nos escuta nesse momento. Deixe nos comentários. Faço questão de responder a todos. Juntos agora, vamos adentrar nessa história. Após a morte do pai, Nietzsche foi criado em um ambiente predominantemente feminino, na casa de sua mãe, avó e tias, em Naumburg. Essa convivência com figuras femininas teve uma influência significativa em sua formação. Embora ele mais tarde viesse a criticar certos aspectos da moralidade e dos valores que associava a esse tipo de criação. A educação formal de Nietzsche começou em casa, mas logo ele foi matriculado no prestigiado colégio Schulpforta. Essa instituição era conhecida por sua rigorosa disciplina e excelência acadêmica, especialmente no estudo de línguas clássicas e literatura. Foi em Schulpforta que Nietzsche aprimorou suas habilidades intelectuais e desenvolveu um profundo interesse pela filologia, o estudo da linguagem e da literatura antiga. Em 1864, Nietzsche iniciou seus estudos universitários em teologia e filologia na Universidade de Bonn. Contudo, sua paixão pela filologia logo o levou a abandonar a teologia. Em 1865, ele se transferiu para a Universidade de Leipzig, onde se dedicou exclusivamente à filologia clássica. Foi em Leipzig que Nietzsche teve 2 encontros que mudariam o curso de sua vida. O primeiro foi com a obra do filósofo Arthur Schopenhauer, cujas ideias sobre a vontade e o pessimismo exerceram uma forte atração sobre ele, embora mais tarde Nietzsche as superasse e criticasse. O segundo encontro foi com o compositor Richard Wagner, com quem desenvolveu uma amizade intensa e complexa. Wagner, com sua visão de arte total e sua crítica à modernidade, exerceu uma influência considerável sobre o jovem Nietzsche, que via nele a esperança de um renascimento cultural na Alemanha. Aos 24 anos, em 1869, Nietzsche alcançou um feito notável. Foi nomeado professor de filologia clássica na Universidade de Basel, na Suíça. Ele era o mais jovem a ocupar um cargo de tamanha importância, o que demonstrava seu talento e sua erudição excepcionais. Sua carreira acadêmica começou de forma brilhante.
e ele rapidamente se destacou por suas aulas e por sua abordagem inovadora da filologia. No entanto, Nietzsche já sentia que a filologia, por si só, não era suficiente para expressar suas ideias mais profundas. Ele estava começando a se afastar do estudo puramente acadêmico dos textos antigos e a se voltar para questões mais amplas da filosofia e da cultura. Essa transição marcaria o início de sua jornada como um dos pensadores mais influentes e controversos da história. Em 1872, Nietzsche publicou sua primeira grande obra, O Nascimento da Tragédia. Este livro marcou um ponto de virada em sua carreira e pensamento. Nele, Nietzsche explorou a dualidade entre o apolíneo e o dionisíaco na arte grega. O apolíneo representava a ordem, a razão, a forma e a individualidade, enquanto o dionisíaco simbolizava o caos, a emoção, a embriaguez e a unidade primordial. Para Nietzsche, a tragédia grega clássica era a expressão máxima dessa coexistência harmoniosa entre essas duas forças. Ele argumentava que a sociedade moderna, com sua ênfase excessiva na razão e na ciência, havia perdido o contato com o elemento dionisíaco, resultando em uma cultura empobrecida e sem vitalidade. A obra foi recebida com ceticismo e críticas por parte de seus colegas filólogos, que a consideraram pouco acadêmica e excessivamente filosófica. Essa reação inicial já indicava o caminho que Nietzsche seguiria, afastando-se das convenções acadêmicas para explorar suas próprias ideias radicais. Nos anos seguintes, entre 1873 e 1876, Nietzsche continuou a desenvolver suas ideias em uma série de ensaios conhecidos como Considerações Intempestivas ou Meditations Untimely. Nesses textos, ele criticou aspectos da cultura alemã de sua época, incluindo a historiografia, a filosofia de Schopenhauer e a música de Wagner. Embora inicialmente fosse um grande admirador de Schopenhauer e Wagner, Nietzsche começou a questionar suas influências. Em Sobre a Utilidade e Inconveniência da História para a Vida, ele argumentou que a história excessiva pode paralisar a ação e a criatividade, defendendo uma abordagem mais vital e menos dogmática do passado. Em Schopenhauer como educador, ele elogiou a honestidade e a integridade de Schopenhauer, mas já começava a se distanciar do pessimismo inerente à sua filosofia. E em Wagner em Bayreuth, embora ainda expressasse admiração, já se percebiam as sementes de sua futura ruptura com o compositor, criticando o que ele via como a decadência e o sentimentalismo da arte wagneriana. Essas publicações iniciais revelam a transição de Nietzsche de um filólogo promissor para um pensador independente e crítico. Ele estava se desvencilhando das amarras da academia e das influências de seus mestres para forjar seu próprio caminho filosófico. Sua saúde frágil, que o acompanharia por toda a vida, também começou a se manifestar com mais intensidade nesse período, com fortes dores de cabeça e problemas de visão. Essa condição física o forçou a se afastar das atividades acadêmicas e a buscar climas mais amenos, o que o levou a viajar e a viver em diferentes cidades da Europa, como Gênova, Nice e Sils Maria. Essa vida itinerante, embora imposta pela doença, também contribuiu para sua independência intelectual e para aprofundar sua introspecção. Em 1878, Nietzsche publicou Humano, Demasiado Humano,
uma obra que marcou a consolidação de sua transição para a filosofia. Este livro, escrito em um estilo aforismático, rompeu definitivamente com suas obras anteriores e com a influência de Wagner e Schopenhauer. Nele, Nietzsche adotou uma abordagem mais psicológica e crítica, examinando as origens e os valores da moralidade, da religião e da cultura. Ele buscou desmascarar as ilusões e os preconceitos que, segundo ele, sustentavam as crenças humanas. A obra é um exemplo de sua filosofia do martelo, onde ele questionava e desconstruía conceitos estabelecidos. Humano, demasiado. O humano representou um passo crucial em sua jornada intelectual, estabelecendo-o como um filósofo original e provocador, cujas ideias desafiavam as convenções de sua época e abriam caminho para as grandes obras que viriam a seguir. Os anos de 1881 a 1887 foram o período de maior efervescência criativa na vida de Nietzsche, marcados pela publicação de suas obras mais influentes e complexas. Foi nessa fase que ele desenvolveu conceitos que se tornariam pilares de seu pensamento, como a vontade de poder, o eterno retorno e o Übermensch, super-homem. A solidão e o isolamento, muitas vezes impostos por sua saúde debilitada, paradoxalmente, contribuíram para a profundidade de suas reflexões. Ele se via como um explorador de ideias, um pensador que caminhava sozinho por territórios inexplorados da mente humana. Em 1881, publicou Aurora, Pensamentos sobre os Preconceitos Morais, uma obra que aprofundou sua crítica à moralidade tradicional. Nietzsche investigou as origens psicológicas e históricas dos valores morais, argumentando que muitos deles eram baseados em medos, ressentimentos e fraquezas humanas, em vez de uma verdadeira força vital. Ele questionou a ideia de que a moralidade é universal e eterna, sugerindo que ela é, na verdade, uma construção humana, sujeita a mudanças e reavaliações. Este livro foi um passo importante em sua genealogia da moral, um método que ele usaria para desvendar as raízes ocultas dos conceitos morais. A Gaia Ciência, publicada em 1882, é talvez uma das obras mais luminosas e pessoais de Nietzsche. Nela, ele introduziu a famosa frase "Deus está morto", que não era uma declaração de ateísmo, mas sim uma constatação da perda de fé nos valores transcendentes e nas verdades absolutas que haviam sustentado a civilização ocidental por séculos. Para Nietzsche, a morte de Deus significava a libertação do homem de dogmas e a necessidade de criar seus próprios valores. A obra é um convite à experimentação, à alegria e à afirmação da vida, mesmo diante da ausência de um sentido pré-estabelecido. É um livro repleto de aforismos, poemas e canções, que refletem a busca de Nietzsche por uma filosofia que celebrasse a vida em todas as suas facetas. O ápice de sua produção nesse período foi Assim Falou Zaratustra, publicado em 4 partes. Esta obra monumental, escrita em um estilo poético e profético, narra a jornada de Zaratustra, um ermitão que desce da montanha para ensinar à humanidade sobre o Übermensch, a vontade de poder e o eterno retorno. O Übermensch não é um ser superior no sentido biológico, mas sim um ideal de superação humana, de alguém que transcende as limitações e cria seus próprios valores. A vontade de poder, para Nietzsche,
não é meramente o desejo de dominar os outros, mas sim uma força criativa e afirmativa da vida, um impulso para crescer e se autossuperar. O eterno retorno, por sua vez, é a ideia de que todos os eventos se repetirão infinitamente, o que exige do indivíduo a responsabilidade de viver cada momento de forma plena e significativa, como se fosse eterno. Zaratustra é uma obra complexa e multifacetada, que continua a inspirar e desafiar leitores até hoje. Nietzsche publicou Além do Bem e do Mal, prelúdio a uma filosofia do futuro, onde ele aprofundou sua crítica à moralidade e à metafísica ocidental. Ele argumentou que a distinção entre bem e mal é uma construção social e que os filósofos anteriores, ao buscarem verdades absolutas, estavam presos a preconceitos morais. Nietzsche propôs uma transvaloração de todos os valores, um processo de reavaliação radical das crenças e dos conceitos que moldam a sociedade. O livro é um ataque frontal à moralidade cristã e à filosofia platônica, que, segundo ele, negavam a vida e promoviam a fraqueza. Finalmente, em 1887, veio Genealogia da Moral, uma polêmica onde Nietzsche rastreou as origens históricas e psicológicas dos conceitos de bem e mal, culpa e consciência, mostrando como eles surgiram de uma moralidade de escravos em oposição a uma moralidade de senhores. Essas obras representam o auge de sua maturidade filosófica, onde ele consolidou suas ideias mais radicais e provocadoras, desafiando as bases do pensamento ocidental. O ano de 1888 foi um período de intensa produção para Nietzsche, mas também de uma ruptura definitiva com uma das figuras mais importantes de sua vida, Richard Wagner. A relação entre os dois havia sido complexa desde o início, marcada por uma admiração mútua que, com o tempo, deu lugar a um crescente distanciamento intelectual e emocional. Nietzsche, que via em Wagner a esperança de um renascimento cultural alemão, começou a perceber que o compositor representava, na verdade, o que ele mais criticava: a decadência, o sentimentalismo e a negação da vida em nome de ideais religiosos e morais. Essa desilusão culminou em uma série de escritos virulentos, nos quais Nietzsche atacou Wagner e tudo o que ele simbolizava. Entre esses escritos, destacam-se O Caso Wagner, Crepúsculo dos Ídolos, O Anticristo e Ecce Homo. Em O Caso Wagner, Nietzsche desmascarou o que ele considerava a hipocrisia e a falsidade da arte wagneriana, acusando-a de ser uma forma de ópio para as massas, que adormecia o espírito crítico e promovia valores decadentes. Ele via a música de Wagner como uma expressão de fraqueza e ressentimento, em contraste com a vitalidade e a força que ele buscava na arte. Essa crítica não era apenas estética, mas profundamente filosófica, pois Wagner representava para Nietzsche a culminação de uma cultura que ele considerava doente e em declínio. Crepúsculo dos Ídolos, subtitulado Como Filosofar com o Martelo, é uma obra concisa e poderosa, na qual Nietzsche atacou uma série de ídolos da cultura ocidental, incluindo a moralidade, a religião, a filosofia e a ciência. Ele usou seu martelo para desmascarar as ilusões e os preconceitos que, segundo ele, sustentavam esses ídolos. A obra é um manifesto de sua transvaloração de todos os valores.
um convite a questionar todas as verdades estabelecidas e a criar novos valores. É um livro repleto de aforismos e provocações que desafiam o leitor a pensar por si mesmo e a romper com as convenções. O Anticristo é talvez o mais polêmico dos escritos de Nietzsche, no qual ele lançou um ataque frontal ao cristianismo. Para Nietzsche, o cristianismo representava uma moralidade de escravos, que negava a vida, promovia a fraqueza e o ressentimento, e sufocava os instintos mais nobres do ser humano. Ele via Jesus como um idiota sagrado, e a Igreja como uma instituição que perverteu a mensagem original de Cristo, transformando-a em uma ferramenta de dominação e controle. A obra é uma crítica radical à moralidade cristã e seus valores, que, segundo Nietzsche, haviam levado a civilização ocidental à decadência. Finalmente, Ecce Homo, como alguém se torna o que é uma autobiografia filosófica na qual Nietzsche revisita sua própria vida e obra, explicando suas ideias e sua missão como filósofo. É um livro de autoafirmação, no qual ele se apresenta como um arauto de uma nova era, um profeta de uma filosofia do futuro. Embora seja uma obra de grande importância para entender o pensamento de Nietzsche, ela também revela sinais de sua crescente megalomania e de seu estado mental cada vez mais frágil. A escrita é intensa e apaixonada, mas também beira a excentricidade, com Nietzsche se autodenominando dinamite e o primeiro imoralista. Essa explosão de criatividade e crítica em 1888, embora brilhante, também prenunciava o colapso mental que se aproximava. A ruptura com Wagner, que havia sido um mentor e amigo, foi um marco importante em sua vida, simbolizando sua completa independência intelectual e sua disposição em desafiar todas as autoridades. Nietzsche estava se tornando cada vez mais isolado, mas também cada vez mais radical em suas ideias, preparando o terreno para o trágico fim de sua jornada intelectual. O ano de 1889 marcou o trágico ponto de inflexão na vida de Friedrich Nietzsche, o momento em que sua mente brilhante, mas já fragilizada, sucumbiu a uma doença mental devastadora. Em janeiro daquele ano, enquanto estava em Turim, Itália, Nietzsche sofreu um colapso completo. Os relatos da época descrevem um comportamento errático e delirante. Ele abraçou um cavalo que estava sendo açoitado na rua, proferiu discursos incoerentes e enviou cartas a amigos e figuras públicas, assinando-as como Dionísio ou o Crucificado. Sua sanidade, que já vinha sendo questionada por alguns de seus conhecidos devido à intensidade de suas ideias e ao seu isolamento, desintegrou-se por completo. Seu amigo e ex-aluno, Franz Overbeck, foi a Turim para resgatá-lo e o levou de volta para a Suíça, onde foi internado em uma clínica psiquiátrica em Basel. Posteriormente, foi transferido para uma clínica em Jena, na Alemanha. Os diagnósticos variaram, mas a maioria dos médicos da época apontava para a sífilis terciária como a causa de sua loucura, uma teoria que ainda hoje é debatida, mas amplamente aceita. Outras hipóteses incluem um tumor cerebral, uma doença hereditária ou até mesmo o esgotamento mental causado pela intensidade de seu trabalho e pela solidão. Independentemente da causa exata, o fato é que Nietzsche perdeu totalmente suas faculdades mentais, tornando-se incapaz de reconhecer amigos, falar coerentemente ou cuidar de si mesmo. Os anos que se seguiram ao colapso foram de profunda tristeza e declínio. Nietzsche
o pensador que havia desafiado as bases da moralidade e da cultura ocidental, que havia proclamado a morte de Deus e a necessidade de criar novos valores, estava agora reduzido a um estado vegetativo. Sua mãe, Franziska Nietzsche, assumiu a responsabilidade por seus cuidados, levando-o de volta para a casa da família em Naumburg. Lá, ele viveu sob a vigilância constante de sua mãe, que o tratava com carinho e dedicação, mas que também se via impotente diante da doença incurável de seu filho. A casa, que antes fora um refúgio para o jovem Friedrich, tornou-se agora o cenário de sua lenta e dolorosa deterioração. Durante esse período, Nietzsche estava completamente alheio ao impacto de suas obras no mundo. Seus livros, que antes eram lidos por um círculo restrito de intelectuais, começaram a ganhar reconhecimento e a despertar o interesse de um público mais amplo. Paradoxalmente, enquanto sua mente se apagava, sua influência começava a crescer. No entanto, ele não tinha consciência disso. Sua vida se resumia a uma rotina monótona, marcada por momentos de agitação e delírio, intercalados com longos períodos de apatia. A figura do filósofo vigoroso e provocador deu lugar a um homem frágil e dependente, uma sombra do que fora. Apesar de sua condição, a presença de Nietzsche em Naumburg atraía alguns visitantes curiosos, que vinham ver o famoso filósofo em seu estado de loucura. Sua mãe, embora protetora, permitia essas visitas, talvez na esperança de que algum estímulo pudesse trazer de volta um lampejo de sua antiga lucidez. Mas era em vão. Nietzsche permanecia em seu próprio mundo, distante das preocupações e dos debates que suas ideias continuavam a gerar. O colapso mental de Nietzsche não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também um evento que marcou o fim de uma era em sua produção filosófica, deixando um legado de obras inacabadas e ideias que seriam interpretadas e reinterpretadas por gerações futuras, muitas vezes de maneiras que ele jamais teria aprovado. Após o colapso mental em Turim e as subsequentes internações em Basel e Jena, Friedrich Nietzsche foi levado de volta para a casa de sua mãe, Franziska Nietzsche, em Naumburg. Era o ano de 1889, e a partir desse momento, sua vida se transformaria em uma existência sob cuidados constantes, marcada pelo silêncio imposto pela doença e pela ausência de qualquer atividade intelectual. O homem que havia produzido algumas das obras mais desafiadoras e influentes da filosofia ocidental estava agora reduzido a um estado de dependência total, incapaz de se comunicar de forma coerente ou de reconhecer plenamente aqueles que o cercavam. Franziska, uma mulher devota e prática, assumiu a responsabilidade de cuidar de seu filho com uma dedicação incansável. Ela o protegia do mundo exterior, controlava as visitas e tentava, à sua maneira, proporcionar-lhe algum conforto. A casa em Naumburg, que havia sido o cenário de sua infância e das primeiras perdas, tornou-se agora o seu refúgio final. Um lugar onde a memória do gênio se misturava com a triste realidade de sua condição. A rotina de Nietzsche era monótona e repetitiva, pontuada por momentos de agitação e delírio, que exigiam paciência e vigilância constantes por parte de sua mãe e das enfermeiras que a auxiliavam. Durante esses anos, entre 1889 e 1897, a saúde física de Nietzsche também se deteriorou progressivamente. As dores de cabeça crônicas, os problemas de visão e a fraqueza geral que o acompanhavam desde a juventude se agravaram. Ele se tornou cada vez mais frágil e sua capacidade de locomoção foi diminuindo. A mente, que antes fervilhava com ideias e conceitos complexos, estava agora em um estado de torpor, ocasionalmente interrompido por lampejos de lucidez
que rapidamente se desvaneciam. Era um contraste doloroso entre o passado glorioso de sua produção intelectual e o presente sombrio de sua existência. Enquanto Nietzsche vivia seu exílio silencioso em Naumburg, suas obras começavam a ganhar projeção e a despertar um interesse crescente em círculos intelectuais na Europa. Filósofos, escritores e artistas começaram a descobrir a profundidade e a originalidade de seu pensamento. Paradoxalmente, a loucura do autor parecia conferir um certo misticismo e uma aura de genialidade às suas ideias. No entanto, Nietzsche estava completamente alheio a essa crescente fama. Ele não tinha consciência do impacto que suas palavras estavam causando, nem das interpretações e apropriações que estavam sendo feitas de seu legado. Sua mãe, embora orgulhosa do reconhecimento de seu filho, não compreendia a complexidade de sua filosofia e muitas vezes tentava protegê-lo de qualquer coisa que pudesse perturbá-lo. A vida em Naumburg era um testemunho da devoção materna e da tragédia de uma mente brilhante silenciada pela doença. A casa era um santuário de memórias, onde os livros de Nietzsche repousavam nas estantes, enquanto seu autor vagava pelos cômodos, perdido em seu próprio mundo. A presença de sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche, que mais tarde assumiria o controle de seu legado, já se fazia sentir nesse período, embora de forma menos proeminente. A morte de Franziska Nietzsche em 1897 marcaria o fim dessa fase de cuidados maternos e o início de um novo e controverso capítulo na vida do filósofo, sob a tutela de sua irmã, que teria um papel decisivo na forma como suas obras seriam apresentadas ao mundo. Com a morte de Franziska Nietzsche em 1897, a responsabilidade pelos cuidados de Friedrich recaiu inteiramente sobre sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche. Essa transição marcou o início de um período controverso e de grande impacto na forma como o legado de Nietzsche seria percebido e interpretado. Elisabeth, que já havia fundado o Arquivo Nietzsche em 1894, em Weimar, via-se como a guardiã e a principal intérprete da obra de seu irmão. No entanto, sua devoção vinha acompanhada de uma visão ideológica própria, que a levou a manipular e deturpar os escritos de Nietzsche para alinhá-los com suas próprias convicções, especialmente as de cunho nacionalista e antissemita. Elisabeth era casada com Bernhard Förster, um proeminente antissemita e nacionalista alemão, com quem tentou fundar uma colônia ariana no Paraguai. O fracasso desse empreendimento e o suicídio de Förster em 1889 não diminuíram suas convicções. Pelo contrário, ela retornou à Alemanha com a missão de promover o pensamento de seu irmão, mas o fez através de uma lente distorcida. Com Nietzsche em estado de completa incapacidade mental, Elisabeth tinha total liberdade para editar, organizar e publicar seus manuscritos, muitas vezes inserindo suas próprias ideias e omitindo ou alterando passagens que não se encaixavam em sua agenda. O Arquivo Nietzsche, sob a direção de Elisabeth, tornou-se um centro de culto à figura do filósofo, mas também um instrumento de propaganda. Ela controlava o acesso aos manuscritos originais, publicava correspondências editadas e promovia uma imagem de Nietzsche que o associava a ideologias que ele, em vida, provavelmente teria repudiado. A obra mais notória dessa manipulação foi a publicação póstuma de A Vontade de Poder, um compêndio de notas e aforismos que Nietzsche nunca pretendeu publicar como um livro coeso.
Elizabeth organizou essas notas de forma a apresentar uma visão de Nietzsche que se encaixava em suas próprias interpretações, muitas vezes dando aí a impressão de que o filósofo defendia uma hierarquia racial e um poder autoritário, ideias que seriam mais tarde apropriadas pelo regime nazista. Essa apropriação indevida do pensamento de Nietzsche por sua irmã e posteriormente pelos nazistas causou um dano imenso à sua reputação. Por décadas, Nietzsche foi erroneamente associado ao fascismo e ao antissemitismo, apesar de suas próprias críticas ao nacionalismo alemão e ao antissemitismo em seus escritos. A influência de Elizabeth foi tão profunda que levou muitos estudiosos a reavaliar a autenticidade e a integridade das edições de suas obras. Somente com o trabalho de pesquisadores posteriores, que tiveram acesso aos manuscritos originais e realizaram edições críticas, foi possível começar a desfazer os equívocos e a restaurar a verdadeira complexidade e nuance do pensamento de Nietzsche. Durante esse período, Nietzsche vivia em Weimar, sob os cuidados de Elizabeth, completamente alheio à batalha que se travava em torno de seu legado. Sua condição mental permaneceu inalterada e ele continuou a viver em um estado de torpor, sem qualquer consciência do mundo exterior. A ironia de um pensador que valorizava a honestidade intelectual e a busca pela verdade ter seu trabalho manipulado por sua própria irmã é uma das tragédias adicionais em sua vida. O controle de Elizabeth sobre o arquivo Nietzsche e a publicação de suas obras póstumas moldaram a recepção inicial de seu pensamento e deixaram uma mancha duradoura em sua imagem, que levaria décadas para ser parcialmente removida. Friedrich Nietzsche, o filósofo que desafiou as convenções e provocou o pensamento ocidental, faleceu em 25 de agosto de 1900, em Weimar, aos 55 anos de idade. Sua morte, embora esperada devido à sua prolongada doença mental e física, marcou o fim de uma vida de intensa produção intelectual e de profundo sofrimento pessoal. Ele foi sepultado em Höcken, sua cidade natal, ao lado de seus familiares, fechando o ciclo de uma existência que começou em um pequeno vilarejo e terminou com um legado que reverberaria por todo o mundo. Os últimos anos de Nietzsche foram passados em um estado de completa incapacidade, sob os cuidados de sua irmã, Elizabeth. Ele estava alheio à crescente fama de suas obras e às controvérsias que elas geravam. Sua morte, portanto, não foi um evento público de grande repercussão imediata, mas sim o desfecho silencioso de uma tragédia pessoal. No entanto, o impacto de seu pensamento estava apenas começando a ser sentido. Com sua partida, o controle sobre seu legado passou inteiramente para as mãos de Elizabeth, que continuaria a moldar a recepção de suas ideias de maneiras que, para muitos, distorceriam a verdadeira essência de sua filosofia. Após a morte de Nietzsche, Elizabeth intensificou seus esforços para organizar e publicar os manuscritos inéditos de seu irmão. Entre de 1901 e 1911, ela publicou a controversa obra A Vontade de Poder, compilada a partir de notas póstumas de Nietzsche. Como mencionado anteriormente, essa obra foi montada por Elizabeth de forma a apresentar uma visão específica do pensamento de Nietzsche, muitas vezes alinhada com suas próprias inclinações ideológicas. Embora contenha ideias genuínas de Nietzsche, a forma como foi organizada e apresentada gerou e ainda gera debates acalorados entre os estudiosos sobre sua autenticidade e a intenção original do filósofo. Além de A Vontade de Poder, Elizabeth também publicou outros manuscritos e correspondências, como Ecce Homo, que Nietzsche havia escrito pouco antes de seu colapso, e que se tornou uma de suas obras mais importantes para entender sua autoimagem e sua missão filosófica.
O arquivo Nietzsche, fundado por Elisabeth, tornou-se o centro de difusão de suas obras e de sua interpretação. Ela controlava o acesso aos materiais originais e promovia uma imagem de Nietzsche que, infelizmente, seria mais tarde apropriada por movimentos políticos extremistas. A associação de Nietzsche com o nazismo, em particular, foi um dos capítulos mais sombrios e injustos de seu legado. Apesar de suas próprias críticas ao antissemitismo e ao nacionalismo, as interpretações de Elisabeth e a apropriação de suas ideias por ideólogos nazistas que viam em conceitos como a vontade de poder e o Übermensch uma justificativa para suas doutrinas de superioridade racial e dominação, mancharam sua reputação por décadas. Somente após a Segunda Guerra Mundial, com o trabalho de novos estudiosos e a publicação de edições críticas de suas obras, foi possível começar a desvincular Nietzsche dessas associações indevidas. Pesquisadores como Walter Kaufmann e Giorgio Colli e Mazzino Montinari dedicaram suas vidas a restaurar a integridade do pensamento de Nietzsche, mostrando a complexidade e a profundidade de suas ideias, que iam muito além das simplificações e distorções promovidas por sua irmã e pelos regimes totalitários. A morte de Nietzsche, portanto, não foi o fim de sua influência, mas o início de uma longa e complexa jornada de interpretação e reinterpretação de seu vasto e provocador legado. Apesar das distorções e apropriações indevidas, o legado de Friedrich Nietzsche é inegavelmente um dos mais influentes e transformadores na história do pensamento ocidental. Suas ideias, muitas vezes radicais e provocadoras, moldaram e continuam a moldar diversas correntes filosóficas, artísticas e culturais. A complexidade de seu pensamento, a riqueza de sua linguagem e a profundidade de suas indagações garantiram que sua obra permanecesse relevante, mesmo diante das tentativas de simplificação e deturpação. As ideias centrais de Nietzsche, a vontade de poder, a morte de Deus, o Übermensch, super-homem, e o eterno retorno ressoaram profundamente em diversas áreas do conhecimento. A vontade de poder, por exemplo, que ele via não como uma busca por dominação externa, mas como um impulso inerente à vida para crescer, superar-se e criar, influenciou pensadores que exploraram a psicologia humana, a sociologia e até mesmo a biologia. Sua concepção de que a vida é essencialmente um processo de autoafirmação e expansão, e não de mera sobrevivência ou adaptação, abriu novas perspectivas sobre a natureza da existência. A declaração "Deus está morto", embora frequentemente mal interpretada como um mero ateísmo, foi, para Nietzsche, uma constatação da perda de validade dos valores transcendentes e das verdades absolutas que haviam sustentado a civilização ocidental por séculos. Essa morte não era um evento a ser celebrado com leviandade, mas sim um desafio e uma oportunidade. Significava que a humanidade estava agora livre para criar seus próprios valores, para se tornar a fonte de seu próprio sentido. Essa ideia teve um impacto profundo no existencialismo, que enfatiza a liberdade individual, a responsabilidade e a busca por significado em um mundo sem verdades predefinidas. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Martin Heidegger, embora com suas próprias nuances, foram inegavelmente influenciados pela visão de Nietzsche sobre a condição humana em um mundo pós-metafísico. O conceito de Übermensch, ou super-homem, também foi amplamente debatido e, por vezes, distorcido.
Para Nietzsche, o Übermensch não era uma figura de superioridade racial ou de dominação, mas sim um ideal de superação humana, um indivíduo que transcende as limitações da moralidade convencional, cria seus próprios valores e vive de acordo com sua própria vontade de poder. É um ser que abraça a vida em sua totalidade, com suas alegrias e sofrimentos, e que se torna um criador de si mesmo. Essa ideia inspirou movimentos de autoaperfeiçoamento e individualismo, embora também tenha sido perigosamente mal interpretada por ideologias totalitárias. O eterno retorno, a ideia de que todos os eventos se repetirão infinitamente, foi uma das mais desafiadoras e radicais de Nietzsche. Não se tratava de uma teoria cosmológica, mas de um experimento de pensamento, um teste para a afirmação da vida. Se cada momento se repetisse eternamente, o indivíduo seria forçado a viver cada instante com a máxima intensidade e responsabilidade, como se fosse eterno. Essa ideia, que pode ser assustadora para alguns, era para Nietzsche um convite à plenitude e à aceitação incondicional da vida, com todas as suas dores e alegrias. Ela influenciou pensadores que exploraram a ciclicidade da história e a natureza do tempo. Além da filosofia, a influência de Nietzsche se estendeu à psicologia, especialmente através de Carl Jung e Sigmund Freud, que, embora com abordagens diferentes, reconheceram a profundidade de suas intuições sobre o inconsciente, os instintos e as motivações humanas. Na literatura, escritores como Thomas Mann, Hermann Hesse e André Gide foram profundamente marcados por suas ideias. Na arte, sua ênfase na vitalidade e na criação inspirou movimentos como o expressionismo. No pós-estruturalismo e na crítica cultural, pensadores como Michel Foucault e Jacques Derrida se basearam em suas análises genealógicas e em sua desconstrução dos conceitos tradicionais. O legado de Nietzsche é, portanto, um campo vasto e multifacetado que continua a ser explorado e debatido, revelando a perene relevância de um pensador que ousou questionar tudo e que nos convidou a criar nossos próprios valores em um mundo sem certezas absolutas. A vida de Friedrich Nietzsche foi, em grande parte, uma jornada solitária. Desde cedo, ele demonstrou uma sensibilidade e uma profundidade de pensamento que o diferenciavam de seus pares. Essa singularidade, embora fundamental para sua genialidade, também o condenou a um isolamento crescente, tanto pessoal quanto intelectual. A solidão não foi apenas uma circunstância imposta por sua saúde frágil ou por suas viagens constantes, mas também uma escolha, um caminho necessário para o desenvolvimento de suas ideias mais radicais e originais. Ele se via como um explorador de territórios inexplorados da mente humana, e essa exploração exigia um distanciamento das convenções e das companhias. Após sua saída da Universidade de Basel, em 1869, devido à sua saúde debilitada, Nietzsche embarcou em uma vida itinerante, buscando climas mais amenos que pudessem aliviar suas dores de cabeça crônicas e seus problemas de visão. Ele viveu em diversas cidades da Europa, como Gênova, Nice, Sils Maria, Turim e Veneza. Embora essas mudanças de cenário pudessem oferecer algum alívio físico, elas também acentuavam seu isolamento social. Ele não tinha um lar fixo, nem um círculo de amigos estável. Suas interações eram esporádicas e muitas vezes superficiais, com exceção de alguns poucos confidentes, como Franz Overbeck e Peter Gast.
que mantinham contato por correspondência. Essa solidão, no entanto, não era improdutiva. Pelo contrário, foi nesse isolamento que Nietzsche encontrou a liberdade e o espaço para desenvolver suas ideias mais audaciosas. Longe das pressões acadêmicas e das expectativas sociais, ele pôde mergulhar em suas próprias reflexões, questionar as verdades estabelecidas e forjar um pensamento verdadeiramente original. Ele se via como um espírito livre, alguém que havia se libertado das amarras da moralidade e das convenções para buscar a verdade por si mesmo. Essa busca, porém, tinha um preço: a incompreensão e o afastamento daqueles que não estavam dispostos a seguir seu caminho. As poucas tentativas de Nietzsche de estabelecer relações mais profundas, especialmente com mulheres, foram marcadas pelo fracasso e pela desilusão. Seu relacionamento com Lou Salomé, uma intelectual russa, é talvez o exemplo mais notório. Nietzsche se apaixonou por ela e a via como uma alma gêmea intelectual, mas Lou Salomé não correspondia aos seus sentimentos da mesma forma. O triângulo amoroso com Paul Ré, outro amigo de Nietzsche, resultou em uma profunda mágoa e em um sentimento de traição por parte do filósofo. Esse episódio, somado a outras decepções, reforçou sua convicção de que a solidão era seu destino e que a compreensão de suas ideias seria um privilégio de poucos. Além do isolamento físico e social, Nietzsche também experimentou uma profunda solidão intelectual. Suas obras, especialmente as da fase madura, eram complexas e desafiadoras, e poucos de seus contemporâneos estavam preparados para compreendê-las em sua totalidade. Ele se sentia incompreendido, um profeta de uma nova era que falava para ouvidos moucos. Essa sensação de isolamento intelectual é evidente em seus escritos, onde ele frequentemente se dirige a um leitor futuro, alguém que seria capaz de apreender a profundidade de suas ideias. Ele estava à frente de seu tempo, e essa vanguarda o colocava em uma posição de isolamento. O preço da originalidade, para Nietzsche, foi a solidão. Ele escolheu um caminho que o levou para além das convenções, para além do bem e do mal, e essa escolha o afastou da companhia e da compreensão da maioria. No entanto, foi nesse isolamento que ele encontrou a força para criar uma filosofia que continua a ressoar e a provocar o pensamento até hoje. Sua vida solitária, embora trágica em muitos aspectos, foi também o terreno fértil onde floresceram algumas das ideias mais revolucionárias da história da filosofia. Um testemunho do poder da mente humana quando liberada das amarras do conformismo. A vida de Friedrich Nietzsche foi intrinsecamente ligada à sua saúde precária. Desde a juventude, ele sofreu de uma série de enfermidades crônicas que o acompanhariam até o fim de seus dias. Dores de cabeça excruciantes, problemas de visão que o deixavam quase cego por longos períodos, náuseas, vômitos e insônia eram companheiros constantes. Essas aflições físicas, longe de serem meros obstáculos, tornaram-se, paradoxalmente, um catalisador para sua produção filosófica e uma fonte de inspiração para suas ideias mais profundas sobre o corpo, a saúde e a doença. Nietzsche não via sua doença como uma maldição, mas como uma oportunidade. Ele acreditava que o sofrimento físico o forçava a uma introspecção mais profunda, a uma reavaliação de seus próprios valores e a uma compreensão mais aguçada da condição humana. Em vez de se render à fraqueza, ele buscou transformá-la em força, utilizando sua experiência de dor como um laboratório para suas investigações filosóficas.
Essa perspectiva é evidente em sua obra, onde ele frequentemente elogia a saúde como um estado de plenitude e vitalidade, e critica a moralidade que, segundo ele, glorifica a fraqueza e o ressentimento. Sua saúde debilitada o forçou a abandonar a carreira acadêmica em 1874, aos 34 anos. Essa decisão, embora dolorosa, libertou-o das amarras das convenções universitárias e permitiu-lhe dedicar-se integralmente à sua filosofia. A vida itinerante que se seguiu, com suas constantes mudanças de clima e paisagem, era uma tentativa de encontrar alívio para seus males, mas também se tornou um período de intensa criatividade. Ele escrevia em meio à dor, muitas vezes ditando suas ideias para amigos ou escrevendo em cadernos com uma caligrafia quase ilegível devido à sua visão comprometida. A imagem do filósofo solitário, caminhando pelas montanhas de Sils Maria ou pelas ruas de Turim, com a mente fervilhando de ideias enquanto o corpo o traía, é emblemática de sua existência. Nietzsche foi um dos primeiros filósofos a dar uma importância central ao corpo em sua filosofia. Ele criticou a tradição ocidental que, desde Platão, tendia a desprezar o corpo em favor da alma ou da razão. Para Nietzsche, o corpo não era apenas um invólucro da mente, mas a própria sede da vida, da vontade de poder e da sabedoria. Ele argumentava que a doença e o sofrimento podiam ser experiências que revelavam verdades profundas sobre a existência, verdades que a saúde plena poderia obscurecer. Sua própria experiência com a doença o levou a valorizar a saúde não como a ausência de dor, mas como a capacidade de superar a dor e de afirmar a vida em todas as suas manifestações. Essa valorização do corpo e da experiência da doença também se refletiu em sua crítica à moralidade cristã, que ele via como uma moralidade de escravos, que negava os instintos vitais e promovia a ascese e a negação do corpo. Nietzsche, ao contrário, defendia uma moralidade de senhores, que celebrava a força, a vitalidade e a autoafirmação. Ele acreditava que a doença, quando superada, podia levar-se a um estado de maior saúde e plenitude, a uma grande saúde que era mais profunda e significativa do que a mera ausência de enfermidades. Em suma, a doença de Nietzsche não foi um mero pano de fundo para sua filosofia, mas uma parte integrante dela. Ela moldou sua visão de mundo, sua crítica à moralidade e sua valorização da vida e do corpo. O sofrimento físico o impulsionou a buscar uma filosofia que fosse vital, que afirmasse a vida em todas as suas facetas, mesmo diante da dor e da adversidade. Sua obra é um testemunho de como a fraqueza pode ser transformada em força e de como a experiência da doença pode levar a uma compreensão mais profunda da existência humana. A obra de Friedrich Nietzsche é notória por sua complexidade, seu estilo aforismático e sua riqueza de conceitos, o que a torna suscetível a múltiplas e, por vezes, contraditórias interpretações. Essa característica, embora seja um testemunho da profundidade e da originalidade de seu pensamento, também contribuiu para as apropriações indevidas e as leituras equivocadas que marcaram a recepção de seu legado. Nietzsche não construiu um sistema filosófico fechado e dogmático, mas sim um conjunto de ideias em constante evolução, apresentadas de forma fragmentada e poética, o que exige do leitor um engajamento ativo e uma capacidade de síntese. Um dos desafios na interpretação de Nietzsche reside em seu estilo de escrita. Ele abandonou o tratado filosófico tradicional
em favor de aforismos, parábolas, poemas e ensaios curtos. Essa escolha estilística, embora confira uma vivacidade e uma força expressiva únicas à sua obra, também permite que frases e conceitos sejam retirados de seu contexto original e utilizados para fins diversos. A ausência de um sistema rígido e a presença de contradições aparentes em seus escritos são, para alguns, sinais de sua genialidade e de sua recusa em se prender a dogmas. Para outros, representam uma dificuldade intrínseca que abre espaço para a ambiguidade. As ideias de Nietzsche sobre a vontade de poder, por exemplo, foram frequentemente mal interpretadas como uma apologia à dominação e à tirania. No entanto, para Nietzsche, a vontade de poder era um conceito muito mais amplo e sutil, que se referia ao impulso criativo e afirmativo da vida, à capacidade de superação e de autocriação. Ele via a vontade de poder como a força motriz por trás de toda a vida, desde o nível biológico até o cultural e espiritual. A distorção desse conceito, especialmente por sua irmã e posteriormente pelos nazistas, transformou-o em uma justificativa para a violência e a opressão, algo que Nietzsche, em seus escritos, criticava veementemente. Da mesma forma, o Übermensch, super-homem, foi erroneamente associado a uma raça superior ou a um ideal de dominação. Contudo, Nietzsche concebeu o Übermensch como um ideal ético e existencial, um ser humano que transcende as limitações da moralidade convencional e cria seus próprios valores, vivendo de acordo com sua própria vontade de poder. É um ideal de autossuperação e de afirmação da vida, que exige coragem, criatividade e responsabilidade individual. A apropriação desse conceito por ideologias totalitárias desvirtuou completamente seu sentido original, transformando-o em um símbolo de hierarquia e exclusão. A morte de Deus, outra de suas ideias mais famosas, também gerou inúmeras interpretações. Para alguns, foi vista como uma declaração de ateísmo e niilismo. Para outros, como uma constatação da crise dos valores ocidentais e um convite à criação de novos sentidos. Nietzsche não celebrava a ausência de Deus como um fim em si, mas como uma oportunidade para a humanidade assumir sua própria responsabilidade na criação de significado. Essa ideia abriu caminho para o existencialismo e para a filosofia pós-moderna, que questionam as grandes narrativas e as verdades absolutas. A complexidade da obra de Nietzsche e a multiplicidade de suas interpretações refletem a riqueza de seu pensamento e sua capacidade de dialogar com diferentes épocas e contextos. No entanto, essa mesma complexidade exige do leitor um cuidado redobrado para evitar simplificações e apropriações indevidas. O estudo de Nietzsche, portanto, é um exercício contínuo de reavaliação e de busca por uma compreensão mais profunda de suas ideias, que continuam a desafiar e a inspirar pensadores em todo o mundo, convidando-os a questionar, a criar e a viver com intensidade. A música e a arte desempenharam um papel central na vida e na filosofia de Friedrich Nietzsche. Desde cedo, ele demonstrou uma profunda sensibilidade artística, especialmente em relação à música. Ele era um pianista talentoso e chegou a compor algumas peças, embora sua genialidade musical não se comparasse à sua genialidade filosófica. Para Nietzsche, a arte não era um mero passatempo ou uma forma de entretenimento,
mas uma manifestação essencial da vida, uma expressão da vontade de poder e um refúgio contra o sofrimento da existência. Sua relação com Richard Wagner é o exemplo mais emblemático da importância da música em sua vida. Inicialmente, Nietzsche via em Wagner o grande artista que poderia redimir a cultura alemã, um gênio capaz de criar uma arte total que uniria música, drama e poesia. Ele acreditava que a música de Wagner, com sua intensidade e sua capacidade de evocar emoções profundas, era uma expressão do espírito dionisíaco, capaz de nos reconectar com as forças primordiais da vida. No entanto, essa admiração inicial deu lugar a uma profunda desilusão. Nietzsche começou a ver em Wagner não a redenção, mas a decadência, o sentimentalismo e a negação da vida em nome de ideais religiosos e morais. A ruptura com Wagner foi, portanto, não apenas uma questão pessoal, mas uma ruptura filosófica e estética, na qual Nietzsche reavaliou o papel da arte e da música na cultura. Após a ruptura com Wagner, Nietzsche buscou na música de outros compositores, como Georges Bizet e sua ópera Carmen, uma alternativa à grandiosidade e ao peso da música wagneriana. Ele via em Bizet uma leveza, uma alegria e uma afirmação da vida que ele não encontrava mais em Wagner. Para Nietzsche, a música de Bizet era mediterrânea, solar, em contraste com a nórdica e sombria música de Wagner. Essa preferência musical refletia sua própria busca por uma filosofia que celebrasse a vida em sua plenitude, com suas alegrias e seus sofrimentos, sem a necessidade de fugir para o transcendente ou para o ideal. Nietzsche acreditava que a arte, em suas diversas formas, era a maior justificativa para a existência. Ele argumentava que a vida, com todo o seu sofrimento e sua falta de sentido inerente, só poderia ser suportada e afirmada através da criação artística. A arte, para ele, não era uma imitação da realidade, mas uma transfiguração dela, uma forma de dar sentido e beleza ao caos da existência. Ele via o artista como um criador de valores, alguém que, através de sua obra, dava forma e significado à vida. Essa visão da arte como uma força vital e afirmativa da vida é um dos pilares de sua filosofia. Além da música, Nietzsche também se interessava por outras formas de arte, como a literatura e a pintura. Ele era um leitor voraz e um crítico perspicaz, e suas obras estão repletas de referências a grandes artistas e escritores. Sua própria escrita, com seu estilo poético e aforismático, pode ser considerada uma forma de arte em si mesma. Ele buscava uma linguagem que fosse capaz de expressar a complexidade e a profundidade de suas ideias. Uma linguagem que fosse ao mesmo tempo precisa e evocativa. Em suma, a música e a arte não foram apenas passatempos para Nietzsche, mas elementos essenciais de sua vida e de sua filosofia. Elas foram um refúgio contra o sofrimento, uma fonte de inspiração e uma forma de expressão de sua vontade de poder. Sua visão da arte como uma força vital e afirmativa da vida continua a influenciar artistas e pensadores até hoje, convidando-os a buscar na criação artística uma forma de dar sentido e beleza à existência. Um dos conceitos mais profundos e desafiadores na filosofia de Friedrich Nietzsche é o amor fati, que pode ser traduzido como amor ao destino. Essa ideia não é uma resignação passiva diante do que acontece,
mas sim uma aceitação ativa e apaixonada de tudo o que a vida nos apresenta, tanto o bom quanto o ruim, o belo e o feio, a alegria e o sofrimento. Para Nietzsche, o amor fati é a chave para uma vida plena e significativa, uma forma de transcender a mera existência e de se tornar um criador de si mesmo. O amor fati está intrinsecamente ligado à ideia do eterno retorno. Se cada momento de nossa vida se repetisse infinitamente, com todas as suas dores e alegrias, a única resposta verdadeiramente afirmativa seria amar esse destino, desejar que ele se repita exatamente como é. Essa não é uma aceitação cega, mas uma escolha consciente de abraçar a totalidade da existência, sem arrependimentos ou desejos de que as coisas tivessem sido diferentes. É uma forma de dizer sim à vida em sua plenitude, com todas as suas contradições e paradoxos. Nietzsche via o amor fati como a antítese do ressentimento, da negação da vida e da busca por um mundo idealizado. Ele criticava as filosofias e religiões que prometiam uma recompensa em uma vida futura ou que buscavam escapar do sofrimento presente. Para ele, a verdadeira força reside na capacidade de enfrentar a realidade de frente, de abraçar o destino com coragem e de transformar o sofrimento em uma oportunidade de crescimento e superação. O amor fati é, portanto, uma ética da autoafirmação, um convite a viver cada momento com intensidade e responsabilidade, como se fosse eterno. Essa atitude de amor ao destino não significa que Nietzsche fosse indiferente ao sofrimento. Pelo contrário, sua própria vida foi marcada por intensas dores físicas e emocionais. No entanto, ele buscou transformar essa dor em uma fonte de sabedoria e de força. Ele acreditava que o sofrimento era necessário para o crescimento e para a criação de valores. O amor fati é a capacidade de ver o sofrimento não como um obstáculo, mas como um componente essencial da vida, algo que nos molda e nos torna mais fortes. O amor fati também se manifesta na valorização do tornar-se em oposição ao ser. Nietzsche não acreditava em essências fixas ou em verdades absolutas. Para ele, a vida é um processo contínuo de transformação, de superação e de criação. O amor fati é a aceitação desse fluxo constante, a capacidade de abraçar a impermanência e de se reinventar a cada momento. É uma forma de viver sem a necessidade de um porto seguro, de se lançar no desconhecido com coragem e confiança. Em um mundo que muitas vezes busca a segurança, a previsibilidade e a ausência de dor, a filosofia do amor fati de Nietzsche é um convite radical à coragem e à afirmação da vida. É uma ética que nos desafia a abraçar nosso destino com paixão, a transformar o sofrimento em força e a criar nossos próprios valores em um mundo sem certezas absolutas. É uma filosofia para aqueles que ousam viver plenamente, com todas as suas alegrias e seus sofrimentos, e que encontram na aceitação do destino a verdadeira liberdade e a plenitude da existência. No cerne da filosofia de Friedrich Nietzsche reside uma crítica radical à moralidade tradicional, especialmente à moralidade cristã, que ele via como uma força que enfraquecia a vida e negava os instintos mais nobres do ser humano. Para Nietzsche, a moralidade não era um conjunto de verdades eternas e universais, mas sim uma construção humana, um produto da história e da psicologia.
que servia a interesses específicos e que muitas vezes era imposta pelos fracos sobre os fortes. Sua genealogia da moral foi um método para desvendar as origens e os valores ocultos por trás das normas morais, revelando como elas surgiram de um ressentimento contra a vida e seus impulsos afirmativos. Nietzsche argumentava que a moralidade ocidental, enraizada no cristianismo, era uma moralidade de escravos. Essa moralidade, segundo ele, valorizava a humildade, a compaixão, a obediência e a negação do corpo e dos prazeres terrenos. Para Nietzsche, esses valores eram uma inversão dos valores naturais, uma forma de os fracos se vingarem dos fortes, transformando suas próprias fraquezas em virtudes. Ele contrastava essa moralidade com a moralidade de senhores, que ele via como a moralidade original dos povos nobres e aristocráticos. A moralidade de senhores valorizava a força, a coragem, o orgulho, a autoafirmação e a busca pela excelência. Era uma moralidade que dizia sim à vida em sua plenitude, com todos os seus riscos e desafios. Essa crítica à moralidade não era um convite ao niilismo ou à anarquia, mas sim um chamado à transvaloração de todos os valores. Para Nietzsche, a morte de Deus significava que os antigos fundamentos da moralidade haviam ruído e que a humanidade estava agora diante da tarefa de criar seus próprios valores. A transvaloração não era uma mera inversão dos valores existentes, mas uma reavaliação radical de tudo o que havia sido considerado bom ou mal, certo ou errado. Era um processo de questionamento profundo, de desmascaramento das ilusões e dos preconceitos que haviam moldado a cultura ocidental por séculos. Nietzsche acreditava que a moralidade tradicional havia sufocado o potencial humano, criando indivíduos medíocres e conformistas. Ele via a necessidade de uma nova moralidade, uma moralidade que celebrasse a vida, a criatividade e a autossuperação. Essa nova moralidade seria criada pelo Übermensch, o super-homem, um indivíduo que transcende as limitações da moralidade convencional e que se torna um criador de seus próprios valores. O Übermensch não é um ser superior no sentido biológico, mas sim um ideal de superação humana, um modelo para aqueles que ousam viver plenamente e que se tornam mestres de si mesmos. Sua crítica à moralidade também se estendeu à filosofia e à ciência, que ele via como cúmplices da moralidade tradicional em sua negação da vida. Ele argumentava que a busca por verdades absolutas e por um conhecimento objetivo era, muitas vezes, uma forma de escapar da complexidade e da ambiguidade da existência. Nietzsche defendia uma filosofia que fosse mais vital, mais artística e mais humana. Uma filosofia que abraçasse a perspectiva e a interpretação, em vez de buscar uma verdade única e universal. Em suma, a crítica de Nietzsche à moralidade e sua proposta de transvaloração dos valores representam um dos aspectos mais revolucionários e provocadores de seu pensamento. Ele nos convidou a questionar as bases de nossas crenças, a desmascarar as ilusões e os preconceitos que nos aprisionam, e a criar nossos próprios valores em um mundo sem certezas absolutas. Sua filosofia é um chamado à liberdade, à criatividade e à autoafirmação. Um convite a viver uma vida plena e significativa, mesmo diante da ausência de um sentido pré-estabelecido. No início de sua jornada intelectual,
Friedrich Nietzsche foi profundamente impactado pela filosofia de Arthur Schopenhauer. A descoberta de o mundo como vontade e representação foi um divisor de águas para o jovem Nietzsche, que encontrou nas ideias de Schopenhauer uma ressonância com suas próprias inquietações sobre o sofrimento e o sentido da vida. Schopenhauer, com seu pessimismo radical, argumentava que a vida é essencialmente sofrimento, impulsionada por uma vontade cega e irracional, e que a única forma de encontrar alguma paz seria através da negação dessa vontade, seja pela ascese, pela arte ou pela compaixão. Nietzsche, inicialmente, abraçou o pessimismo de Schopenhauer, vendo nele uma honestidade brutal sobre a condição humana. A ideia de que a vida é dominada por uma força irracional e que a felicidade é uma ilusão ressoava com suas próprias experiências de dor e desilusão. No entanto, a admiração de Nietzsche por Schopenhauer não durou para sempre. Com o tempo, ele começou a questionar a solução proposta por seu mentor, a negação da vontade. Para Nietzsche, essa negação era uma forma de fraqueza, uma fuga da vida, e não uma superação do sofrimento. Em Schopenhauer como educador, um dos ensaios das Considerações Intempestivas, Nietzsche ainda expressava grande respeito por Schopenhauer, elogiando sua integridade intelectual e sua coragem em enfrentar as verdades incômodas da existência. No entanto, já se percebia um distanciamento. Nietzsche começou a desenvolver sua própria concepção de vontade de poder, que, embora inspirada na vontade de Schopenhauer, era fundamentalmente diferente. Para Nietzsche, a vontade de poder não era uma força cega e irracional que levava ao sofrimento, mas sim um impulso criativo e afirmativo da vida. Uma força que buscava o crescimento, a superação e a autoafirmação. A superação do pessimismo de Schopenhauer foi um passo crucial na evolução do pensamento de Nietzsche. Ele não negou a existência do sofrimento, mas buscou uma forma de afirmá-lo, de transformá-lo em uma oportunidade de crescimento. Em vez de fugir da dor, ele propôs abraçá-la, transformando-a em um catalisador para a criação de novos valores e para a busca de uma grande saúde. Essa transição do pessimismo para o que ele chamou de pessimismo dionisíaco, ou pessimismo forte, é uma das marcas distintivas de sua filosofia. Para Nietzsche, a vida deveria ser afirmada em sua totalidade, com todas as suas alegrias e sofrimentos, sem a necessidade de fugir para um mundo idealizado ou de negar os impulsos vitais. Essa superação do pessimismo de Schopenhauer também se refletiu na sua valorização da arte e da música. Enquanto Schopenhauer via a arte como uma forma de escapar temporariamente do sofrimento da vontade, Nietzsche a via como uma expressão da própria vontade de poder, uma forma de dar sentido e beleza ao caos da existência. A arte, para Nietzsche, não era uma fuga, mas uma afirmação da vida, uma forma de transfigurar o sofrimento em algo belo e significativo. Em última análise, a influência de Schopenhauer foi fundamental para Nietzsche, mas não como um destino final, e sim como um ponto de partida. Schopenhauer o ajudou a formular suas primeiras perguntas sobre a vida e o sofrimento, mas foi Nietzsche quem encontrou suas próprias respostas, desenvolvendo uma filosofia que celebrava a vida em sua plenitude, com todas as suas contradições e desafios. A sombra de Schopenhauer pairou sobre sua obra, mas Nietzsche, com sua vontade de poder e sua afirmação da vida, conseguiu superá-la,
forjando um caminho único e original no pensamento ocidental.